Sejam muito bem-vindos a mais um Avante Hospitalar. Hoje a gente vai falar sobre lesão por pressão, com o tema O que há de novo no tratamento de feridas. Temos aqui o Dr. Adriano Mel e a enfermeira Mara Rúbia para falar um pouquinho mais do tema. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por todos que estão nos assistindo. Então, para dar uma esquentada no tema, a gente tem já uma primeira enquete que vocês vão responder agora com a gente. E a nossa primeira pergunta é: quanto à nutrição e cicatrização? Marque a alternativa correta. Então, pessoal, vamos respondendo por enquanto. A gente vai discutir aqui o tema e aí a gente vai dar um tempinho para vocês responderem, tendo as respostas. O Dr. Adriano Mel, a enfermeira Mara Rúbia vão discutir com a gente e depois a gente começa as aulas, combinado? Então, doutor Mara, a pergunta: quanto à nutrição e cicatrização? Marque a alternativa correta. Alternativa A: não requer aumento da demanda metabólica. B: nas feridas, a presença de uma série de nutrientes se faz necessária, mas o processo de cicatrização demanda pouco aumento do consumo energético para a formação de células e de novos tecidos. Alternativa C: a função mais importante das proteínas num paciente com feridas é o crescimento e o reparo tecidual e celular. E aí, vocês acham que o pessoal vai acertar? 100%. 100%? Muito fácil, muito fácil. Tá muito fácil mesmo. E quem principalmente assistir a aula toda, com certeza vai saber essa resposta no final. É um tema bem interessante, né? Um tema que está surgindo bastante, é bem importante a gente falar disso. Eu acho que o pessoal realmente vai acertar e depois das aulas vão ficar expertos no assunto, né? Não temos dúvidas, as aulas que focaram a cicatrização de feridas, em específico a própria lesão por pressão Sim. e tantas outras, já praticamente responderam ao que foi agora perguntado. A gente vai dar um tempinho para eles respondendo, a gente tem algumas perguntas, algumas respostas já. Olha, não estamos 100% nas alternativas. Tem algumas pessoas colocando umas alternativas aí que o doutor já tinha comentado que achava que não iam responder. Mas vamos lá. Então, ó, estão respondendo ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Mas já adianto, ó, para dar pra gente continuar, temos a alternativa C. Deu a maioria. E aí, tá certo? Com certeza, Pessoal, o C disser. então tá bom, gente. Obrigada a todo mundo que participou. A gente vai dar continuidade agora na aula. Primeiro o doutor Adriano, depois a Mara, tá bom? Então, doutor, por favor. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês dentro de uma abordagem extremamente importante, que é o que há de novo no tratamento de feridas. Eu sempre gosto de frisar, não escondo isso, que a avaliação é a avaliação de um paciente, de uma pessoa, e que nós temos que seguir um rigor metodológico na sequência da abertura de um curativo. Então, nunca esqueçam dessa visão do todo, dessa visão holística, mesmo quando a abordagem for sobre novas tecnologias, porque nós temos tecnologias, sim, que vão interferir no comportamento sistêmico desse indivíduo e aquelas tecnologias que vão interferir na situação local de uma ferida. E ambas podem caminhar juntas, somando para que os resultados sejam atingidos com melhor performance, na melhor plenitude. Qualquer profissional que esteja trabalhando diretamente no processo de uma cicatrização de uma lesão, ao se deparar com o paciente uma ferida e abrindo esse curativo, deve seguir uma avaliação do leito, isto é, da área cruenta propriamente dita, seguida da avaliação da borda e da margem, e terceiro, para fechar esse triângulo de avaliação inicial, a pele perilesional. É isso que irá, inclusive, nos nortear não só na escolha da terapia tópica, na tecnologia associativa, mas também na distribuição desses produtos, desses aparatos técnicos sobre o leito de uma lesão, sobre a pele perilesional e principalmente na qualidade da borda que irá estar
estimulada para migrar ao leito da ferida, desde que tenhamos atingido o preenchimento correto com tecido viável de granulação. Nós sabemos que essas fases de cicatrização são e devem ser por todos compreendidas, porque muitas tecnologias já nos ajudam desde o início, desde a fase de hemostasia e inflamação, outras auxiliam na fase de proliferação e outras na fase de também remodelagem. Mas o nosso foco principal terapêutico hoje está exatamente aqui, a fase inflamatória e proliferativa, que é a transição entre termos uma fase de remodelagem saudável, com equilíbrio, não só na produção de exudatos, na produção proteica, no estímulo de fibroblastos, mas também no equilíbrio das enzimas, das metaloproteases que já foram faladas. Lembrar a todos que para uma célula se dividir, para uma célula fazer mitose, para um fibroblasto, portanto, produzir proteínas estruturais, para um leucócito fazer a defesa, um macrófago, nós precisamos ter energia. E a fonte de energia é o nosso ciclo de Krebs, nunca esteve tão em voga. Nós precisamos dessa energia celular para fazer a reconstrução dos tecidos, e muitas das situações e tecnologias que abordaremos aqui, Mara e eu, estarão diretamente relacionadas a isso, ao estímulo desse ciclo, ao resgate da energia celular, buscando o reparo tecidual. Já vimos e mostro a vocês novamente o quão importante é compreendermos os fatores de interferência na cicatrização, mantendo nutrição, hidratação e controle glicêmico em harmonia e em equilíbrio junto com a resistência do hospedeiro e, literalmente, evitando ao máximo gerar danos como isquemia, hipóxia e edema. Muitas das tecnologias também estarão atuantes e serão usadas para resgatarmos a normalização do processo da cadeia respiratória. Muito bem, sabedores disso, sabemos, portanto, que fatores sistêmicos e locais agirão sobre os nossos desfechos de cicatrização e que existe sim um aumento do consumo energético para o processo de cicatrização muito maior do que nós possamos imaginar. Uma lesão de apenas 3 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura por 1 milímetro de espessura, pessoal, consome aproximadamente 900 quilocalorias para a produção de colágeno no seu processo de cicatrização. Então vocês veem a necessidade de sabermos estimular essas células, de sabermos os momentos ideais de interferirmos nisso e a importância desses nossos pacientes que necessitam de um processo de cicatrização estarem nutridos, porque são as proteínas que irão estimular os tecidos, que irão estimular as células, portanto, para o processo de regeneração e reparação celular. Associados a isso, o que temos de inovação e de novo na parte nutricional nos últimos anos, a relevância dos aminoácidos arginina, prolina e dos micronutrientes zinco e selênio, mostrando que a inter-relação muito aproximada com o processo de cicatrização, em específico a deposição de colágeno. A prolina também diretamente relacionado ao processo de formação do colágeno, onde sabemos que 50% dessa prolina, a partir de um momento de uma ferida, é sequestrada dos fluidos que estão na região perilesional, a nível plasmático, sugerindo que essa prolina, sim, realmente, através de uma importação ativa, participa intensamente, inicialmente, do processo cicatricial, como vemos aqui na síntese do colágeno e na proliferação das células. Parece que muitas vezes o profissional que trabalha com ferida acaba ficando direcionado à lesão
E, na verdade, nós temos que começar a analisar o indivíduo, e isso me parece ser algo novo. Nós temos que resgatar essa visão holística, porque sabemos o quanto que estamos evoluindo de uma forma bastante complexa com as doenças crônicas não transmissíveis. Aqui eu mostro a vocês, no ano de 85 tínhamos 30 milhões de diabéticos no mundo, hoje estamos com aproximadamente quase 500 milhões e daqui 20 anos teremos 642 milhões. Então as tecnologias de detecção, de controle glicêmico também fazem parte desse rol, e hoje nós sabemos que temos sim no mercado condições de monitoramento desses níveis glicêmicos, o que transfere isso também a uma importante resolução no processo de cicatrização, pois sabemos o quanto que a hiperglicemia pode vir a interferir, aumentando o risco de infecção, a parada do processo de cicatrização e também a redução e captação de vitamina C pelas células, o que é primordial, pois é um cofator, a vitamina C, para a formação da fibra do colágeno. Existem também tecnologias, não só que acompanham a métrica, mas que também nos auxiliam no cálculo do quanto conseguimos conquistar de superfície de área da lesão e documentar isso. O que há de novo está em sabermos como usar da melhor forma possível essas tecnologias. Eu iniciarei hoje usando a terapia por pressão negativa como um desses exemplos, já que ela é um curativo que, através de um sistema fechado, vai aspirar continuamente os exudatos da lesão ou de maneira intermitente, porém esses exudatos, a partir do momento em que são aspirados, não retornam para o leito da ferida. Isso faz com que eu mostre a vocês um conceito de terapia por pressão negativa que será o mesmo para todos os tipos de produtos, isto é, nós estamos aplicando física literalmente no processo de cicatrização. Aqui nós podemos ver a ação da colocação de uma espuma coberta por um filme que estará literalmente linkado, que estará aderido a um sistema suctor de aspiração dentro de um depósito, ou até mesmo de um curativo, e desta forma eu vou realinhar as fibras e vou realinhar as linhas de tensão, auxiliando a drenagem dos fluidos dos exudatos. Com isso, eu reduzo a estase dessas lesões, eu removo sujidades, eu estimulo a formação de novos vasos sanguíneos, a migração de fibroblastos e leucócitos para o leito da ferida e, de certa forma, em específico, lesões por pressão. Eu gostaria que prestassem atenção de como essa tecnologia interfere na visão tridimensional de uma lesão. Eu estou completando o que falta nessa lesão com uma espuma que pode ou não ter prata, por exemplo. Depende se eu já considero essa lesão com infecção, depende se eu quero evitar essa invasão, né, de uma microbiota e, portanto, aqui eu já tenho uma visão tridimensional. Mas o principal fator do uso da terapia por pressão negativa está aqui: estimular mitose celular. Então eu uso de uma tecnologia, mas eu estou buscando o quê? O estímulo da mitose. E para a célula fazer mitose, ela precisa ter o quê? Energia. Isso é muito interessante porque a partir do momento em que eu sei empregar determinada tecnologia e a sua ação no tratamento de feridas, nós vamos resgatar princípios como estabilização do microclima, mantendo o nível de exudato, pH e temperatura próximos do ideal, o estímulo angiogênico, isto é, formação de novos vasos sanguíneos e, consequentemente, a isso que é a chegada de sangue, oxigênio e nutrientes, melhorando a perfusão tecidual e a redução de edemas que são lesivos.
Não é à toa que a terapia por pressão negativa foi considerado o avanço tecnológico mais importante dos últimos 20 anos no tratamento de feridas pela EUMA e Sociedade Europeia de Tratamento de Feridas, porque nós resgatamos a visão tridimensional. Isto é, a ferida ela tem que cicatrizar, como os leigos falam, de dentro para fora. Essa pele ela tem que migrar, esse queratinócito tem que literalmente deslizar sobre um tecido de granulação e posteriormente Mara irá também fazer suas considerações sobre isso. Uma outra tecnologia que tem crescido muito no nosso meio, como uma nova tecnologia, é o laser de baixa potência, que significa amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação, isto é, isso é o que significa laser. E dentro desse processo também nós temos aqui o que é o laser na sua apresentação de pico, né, físico, trabalhando na faixa de 630, 830 nanômetros de comprimento de onda, e o LED, né, na banda do vermelho, que vocês podem ver que entram literalmente no mesmo pico de ação e, portanto, também podem ser utilizados. Qual é a função, então, do laser a partir do momento em que eu interfiro com essa tecnologia numa ferida? É levar, através da superfície até os planos mais profundos, e aqui vocês notam que é exatamente esse comprimento de onda que nós estamos utilizando, que absorção e transmissão de energia. Nós transformamos a energia luminosa em energia bioquímica. E essa energia bioquímica estimula o quê? O aumento da produção do ATP, a atividade mitocondrial, portanto a respiração mitocondrial, e o aumento da síntese do DNA, que consequentemente também vai nos gerar um aumento da síntese de proteína, e com isso nós obtemos os resultados de estímulo de cicatrização, cobrindo essas lesões quadrante pós quadrante, geralmente de 1 centímetro quadrado, energizando estas células e, portanto, levando aos nossos fibroblastos o estímulo da formação das proteínas estruturais, as nossas células de defesa e assim por diante. A oxigenoterapia hiperbárica, que há décadas já está presente no nosso meio, na área da saúde, que tem como principal objetivo o aumento expressivo da tensão de oxigênio nos líquidos corporais. E, consequentemente, se eu tiver a formação de novos vasos sanguíneos, esses líquidos corporais, esse sangue, levará o nutriente, levará o oxigênio às células e, consequentemente, haverá o restauro dos níveis de pressão parcial de O2, já que pressões parciais de oxigênio baixas promovem a morte celular. E as primeiras células que sofrem pela hipóxia são para nós de extrema importância no processo de cicatrização, são os fibroblastos e os leucócitos. Então, quando eu consigo restaurar essa pressão parcial de oxigênio, eu tenho efeitos precoces, né? Eu consigo reduzir edemas, mas esses eventos ditos tardios, que acontecem em dias ou semanas após o início da terapêutica, estimula a neovascularização, a proliferação dos próprios fibroblastos e a osteogênese, o que é preponderante para o processo cicatricial. O ultrassom terapêutico tem ganho grande mercado fora do país, trabalhos extremamente importantes têm sido publicados, Mara abordará isso, mas eu uso vibrações acústicas que podem gerar efeitos fisiológicos térmicos, como exposição contínua à onda de ultrassom, ou não térmicos, como uma exposição pulsada, e desta forma eu altero o metabolismo e a permeabilidade das células. Esse ultrassom não é o ultrassom de avaliação de exames, esse é o ultrassom, o próprio nome diz, terapêutico, que vai auxiliar na cicatrização de feridas, reduzindo o edema e, portanto, fazer aquele acordar das lesões, que é o que nós queremos, o despertar do processo cicatricial. Isso também pode ser visualizado aqui com o restabelecimento dos sinais bioelétricos. E aqui eu faço um adendo, nós temos hoje também
que lembrar que muitos curativos que utilizamos no nosso meio hoje, inclusive a própria matriz TLC é um exemplo, nós estamos trabalhando com cargas elétricas distribuídas, isto é, nós sabemos que existem cargas elétricas numa ferida aguda que são em maior quantidade negativas na parte externas e distribuídas como forma positiva no leito. E com a cronificação de uma lesão ocorre a diminuição destas cargas. Estas cargas norteiam a migração de fibroblastos e leucócitos. Fora isso, o esfacelo também tem uma carga e que faz com que este esfacelo, portanto, também atraia materiais, restos e, portanto, se nós conseguirmos remodelar estas cargas e através do uso de um curativo resgatar ou restaurar essa performance dita natural, o processo de cicatrização acontecerá. Então, são situações coadjuvantes que vale a pena enfatizar, porque existem estudos, já existem equipamentos que fazem isso, resgatando, portanto, o sinal bioelétrico de uma corrente elétrica natural que temos na nossa pele, e quando uma ferida rompe essa integridade, nós temos uma distribuição errática dessas cargas que precisam ser literalmente resgatadas. Aqui um exemplo também muito interessante que eu quero mostrar a vocês e fazer uma ponte com o que nós temos hoje no mercado, que são milhares de produtos, mas cada um desses produtos muitas vezes tem finalidades distintas, e o que nós buscamos hoje é ter tecnologias e produtos que possam fazer o máximo de performance, de ações em benefício daquela lesão. Por exemplo, desbridamento autolítico do esfacelo, do material necrótico, levar a umidade correta, o equilíbrio da temperatura e microclima, não lesar a pele perilesional por maceração, ao mesmo tempo ser um veículo que transfira para o leito da lesão um princípio ativo que vai agir de forma bactericida sobre uma microbiota patológica. Então, nós estamos falando de produtos para o preparo do leito da ferida, nós estamos falando de produtos para limpeza, desbridamento, curativo e até mesmo fixação, como algo novo em termos de conhecimento da tecnologia. As próprias indústrias estão conhecendo melhor as performances dos produtos, os acadêmicos e cientistas estão vendo a distribuição dessas moléculas sobre determinados materiais distintos e como obter a melhor performance disso quando aplicamos, por exemplo, esse produto. Então, temos hemoglobina, geralmente porcina, né, que é preparada, ela é altamente purificada, para quê? Para ser aspergida sobre uma lesão, e com isso eu quero o quê? Levar oxigênio. Essa hemoglobina, ela é um transferidor, ela é um veículo que vai enriquecer a pressão parcial de oxigênio nos tecidos, assim como tem equipamentos hoje que aumentam a pressão parcial de oxigênio. Então você está levando um oxigênio tópico para o leito da lesão, você está mudando com isso e fazendo alterações dos níveis da pressão parcial, e de certa forma os resultados são bastante animadores quando buscamos similaridades e comparações com outros tipos de tecnologia. Cabe ressaltar também que algo que não é tão novo, mas parece novo para nós, o plasma rico em plaquetas e fibrina, que muitas vezes é esquecido do uso do nosso meio, precisa ser resgatado, do meu ponto de vista, como um importante performance para o processo de cicatrização. No preparo do leito e posteriormente no tratamento, temos 4 pilares nos quais o combate ao biofilme parece ser incansável, né? Hoje sabemos que 90% das feridas crônicas contém biofilme, e cuidar muito, em específico, das lesões por pressão, principalmente em regiões do corpo que parecem-nos naturalmente contaminadas, e o são.
Esse biofilme pode ser combatido através da prata, do poliexametileno de biguanida, do cadexomo iodo e do mel extraído de um arbusto chamado manuka. Então, nós temos sim tecnologias já presentes no nosso meio, o que favorece o quê? Uma visão local. No começo da apresentação, eu mostrei para vocês a importância da nutrição, do controle da glicemia, do controle da hidratação. Isso é uma visão o quê? Sistêmica. E essas tecnologias estão relacionadas a uma visão da cicatrização local. Portanto, e mostrando a vocês de uma forma de finalizar esse raciocínio e posteriormente a Mara dar sequência, mostrar que as chaves do sucesso para a escolha das terapias e tecnologias relacionadas ao tratamento de feridas dependem, mas não se limitam à seleção do paciente, à seleção da ferida. Isto é, muitos pacientes poderiam ter, sim, sido escolhidos para determinada tecnologia, pois a sua ferida tem uma performance para aquela tecnologia. Mas será que nós temos acesso a esse paciente, ao cuidado? Será que o paciente tem acesso ao serviço? Será que a tecnologia não está muito longe? E eu acredito e luto para que a tecnologia chegue a todos os níveis da pirâmide, porque a tecnologia ela tem que ser distribuída, ela tem que ser algo que todos tenham proveito. Mas principalmente nós, profissionais que tratamos de feridas, sabermos selecionar esses pacientes. Isso vai do conhecimento clínico, dessa visão holística, do tocar o paciente. E talvez isso seja algo muito inovador. Nós resgatarmos a visão de tocarmos nos pacientes e sentirmos o histórico, sentirmos a pele, o turgor, a temperatura, nós sabermos manejar corretamente essas feridas, conhecer a importância da nutrição na cicatrização e principalmente buscarmos estratégias terapêuticas e o trabalho em equipe. Meu muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela aula. Queria aproveitar antes da gente passar para a aula da Mara. Já temos várias mensagens do pessoal falando que adorou a aula, que está adorando. E eu queria só aproveitar um gancho antes de passar uma pergunta específica que a gente teve em relação à sua aula. Cadê? Ui, perdi que eu perdi. Aqui, a Sandra, de João Pessoa, perguntou, ela queria saber um pouco mais sobre a UST. Se o senhor puder falar rapidinho para a gente, antes da gente passar para a aula da Mara. Nós podemos até falar, a Mara também vai falar de uma forma complementar, né? O ultrassom terapêutico é algo que já é acompanhado há muitos anos nos trabalhos acadêmicos, nos artigos, e nós tivemos no Brasil um conceito do ultrassom de avaliação, né? De avaliação por exame de imagem. Na verdade, eu consigo transferir essa energia de forma uma energia térmica, fazendo com que essa célula restabeleça o seu processo, quer seja de divisão, quer seja de fabricação, de colágeno, elastina, protoglicano, se for um fibroblasto, até mesmo de redução de edema, até mesmo de estímulo das células de defesa, porque eu dou um pacote energético. Lógico que eu preciso ter habilidades para fazer isso, né? Porque existe uma frequência de trabalho em megahertz, existe um tempo de exposição, como eu falei, de forma contínua ou intermitente. Então, o que eu busco naquele determinado momento, se isso vai ter um trabalho da ferida como um todo, ou se eu vou fazer isso por partes, mas eu chamo a atenção porque é algo incipiente que deverá ser estimulado. Temos alguns problemas, né, que, do meu ponto de vista, talvez afastem um pouco os profissionais, que são valores de equipamentos, nacionalização, mas Mara com certeza também abordará sobre isso, no sentido da complementação, e fico em aberto
para vocês responderem, porque vejo muitas vezes certas tecnologias serem mais utilizadas na área de veterinária, com excelentes respostas, são aprimoradas e utilizadas para serem o perfil em uso humano e não são utilizadas porque não se conhece essa tecnologia. Então esse ato tem que ficar encerrado, né? Ele não pode ficar enclausurado dentro de um sistema, tá? Muito obrigada. Então a gente vai seguir agora com a aula da Mara. A gente está com algumas perguntas aqui, eu vou esperar ela dar aula também, porque a gente consolida e passa todas as perguntas de uma vez, tá bom? Então, Mara, muito obrigada. Fique à vontade. Olá, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? É claro que a gente busca a prevenção das lesões, mas quando os pacientes já têm feridas, a gente tem que minimizar o máximo o tempo que ele tem com essa lesão e o sofrimento dele. Então, a gente deve buscar essas tecnologias de forma de estimular essa cicatrização precoce aí o mais rápido possível. Então, só para contextualizar, para trazer para vocês essa imagem do papiro de William Smith, onde já desde a década da pré-história eles já analisavam, né, como a gente poderia otimizar essa cicatrização. Naquela época eles não tinham tecnologia, mas, por exemplo, eles usavam 2 panos e entre os 2 panos eles colocavam argila, farinha, como forma de absorção dessa lesão, que eles entendiam que tirava as toxicidades dessas lesões. Enfim, tem várias histórias nesse papiro, né? Mas o grande marco mesmo do tratamento de lesões, tanto para a enfermagem quanto para as outras áreas também, foi a Guerra da Crimeia, onde tivemos, infelizmente, muitos feridos e foi necessário realizar essa análise mesmo, junto com Florence, aí, dos tratamentos dessas lesões. Nessa guerra a gente teve que fazer muitas amputações e aí era necessário cauterizar. Eles usaram na época óleo fervente. Esse óleo acabou e eles começaram a usar outras substâncias, como gemas e óleo de rosas. Isso aumentou a taxa de sobrevida desses soldados. Então, estimulou que as pessoas analisassem outras coberturas ou curativos que pudessem ser colocados em feridas. Então, quando a gente pensa aí num paciente que tem lesão, doutor Adriano Mel já falou muito bem, né, que existe uma diferença entre cobertura e curativos. Cobertura é simplesmente aquilo que a gente coloca ao leito da lesão como uma forma de otimizar essa cicatrização. O curativo, ele é um processo. Então, é muito importante que os profissionais que trabalhem com os curativos, eles vão à beira-leito, vão até o paciente antes mesmo de fazer a retirada desse curativo, porque é muito comum que o profissional solicite ao técnico ou outra pessoa ou familiar que retire todo o curativo, mas ele perde a oportunidade de avaliar o exudato daquela lesão, o odor, a característica que aquela lesão estava anteriormente. E ele também colocar só a cobertura não vai ajudar, ele tem que pensar também como que ele vai fixar para não fazer outras lesões nessa pele perilesional. Hoje, nós estamos aí no dia a dia, habitualmente, nas instituições, nesse uso de gases, ataduras, esparadrapos, ainda coberturas químicas, antibióticos tópicos, e infelizmente até hoje a gente tem essas coberturas que são traumáticas e pouco interativas, né? Eu acredito que isso pode ser relacionado a questões financeiras, mas a gente acredita também que isso é falta de estudo ou falta de conhecimento que as pessoas podem ter e uma falta de uma equipe especializada para fazer essa avaliação de tecnologia. Como o doutor Adriano falou, a gente tem de 3 a 5 mil produtos cadastrados, então são muitos produtos e a gente deve saber indicar, utilizar e conhecer todos esses produtos para que a gente facilite essa cicatrização das lesões. Então, com isso, a gente busca sempre a prática baseada em evidência, né? O último guideline que a gente tem do consenso da EPOAP, NPOAP e PANPESFIC foi em 2014 e eles estão lançando aí agora em novembro a revisão desse guideline, e aí de forma privilegiada a gente tem um spoiler aí que ainda não foi lançado, mas a gente vai ter um capítulo sobre todas essas tecnologias que o doutor Adriano Mel falou, né? Esse capítulo é um capítulo diferenciado, que ele não foi abordado nos outros guidelines, que é realmente utilizar de agentes biofísicos e aí biomecânicos para
ajudar no tratamento das lesões mesmo. A doutora Adriano Mel já citou muito bem a terapia de pressão negativa, que faz a conformação do citoesqueleto, fazendo a mudança celular e proporcionando que isso cresça tecido de granulação e melhore aí essa fase inflamatória. E aí, nesse guideline que vai ser lançado, ele já vem com uma força de evidência B1, que dessas tecnologias é a mais forte, né? Pensando aí que eles realmente já fizeram estudos sobre essa terapia, e essa terapia, ela realmente auxilia na cicatrização. A gente tem muitas indicações, desde lesões complexas, mas essa também tem indicação de prevenir complicações de incisão fechada simples, né? Porém, ela não é tão utilizada porque a gente sabe que o custo dela ainda é um custo mais elevado e que a gente vai utilizar ela realmente no custo-benefício dos pacientes, daqueles pacientes que têm lesões mais complexas. A laser terapia em baixa potência está muito na moda, a gente percebe que tem muitos cursos aí sendo oferecidos a muitos profissionais diferentes, inclusive, e existe já esse estudo aqui, que na verdade é uma meta-análise que olhou 14 estudos, pegando estudos desde 1984 até 2011, e que na conclusão dele realmente fica evidenciado que ela tem algumas ações aí, né, anti-inflamatória, neogeogênese, levando circulação, como o doutor Adriano falou. Porém, na revisão de estudos mesmo que foi feito no consenso, a gente ainda não tem força de evidência para recomendar essa laser terapia no tratamento e na cicatrização dessas lesões, porque existem vários tipos de equipamento, tem luz de equipamentos diferentes, então acaba que ainda não houve um estudo padronizado que desse força de evidência para esse uso. Mesmo assim, a gente utiliza, né? Eu mesmo tive uma experiência de uma adolescente que teve uma lesão sacral e infelizmente ela ficou a região interglútea de forma que ela não tinha aí a fissura interglútea, e isso incomodou ela. E aí, para melhorar a autoestima, ela perguntou, mas meu bumbum vai ficar assim, né? E aí nós fizemos algumas sessões de lesão, mas pensando não na cicatrização, mas no remodelamento, para a gente soltar as fibras aí de colágeno e conseguir fazer o remodelamento. A partir da terceira sessão a gente consegue já observar uma diferença, né, de quando a gente começou a laser terapia. A oxigenoterapia hiperbárica também é muito utilizada, ela vem desde 1965. Mara, mas você está falando de inovações, de tecnologias, do que é de novo, mas então, isso aí é desde 65, mas a gente sabe que essas tecnologias elas vêm se aprimorando, né? Então, essa terapia ela foi já regulamentada pelo CFM, uma das poucas terapias regulamentadas que a gente tem. Tem alguns estudos, inclusive brasileiros, que mostram que a maioria das lesões fecham, né, crônicas fecham quando a gente submete a essa terapia, porém os estudos realmente não foram bem desenhados ou tem alguma fragilidade, não consegue evidenciar alguma força para a gente recomendar aí no guideline e no consenso. O ultrassom terapêutico, ele até no Brasil, ele é pouco utilizado mesmo. A gente observa a utilização dele em contusão, para reduzir dor, inflamação, enfim. Não em lesões, até hoje no Brasil ainda não vi esse funcionamento efetivo, mas no exterior a gente tem muitos estudos sobre ele, e aí fica recomendado nesse guideline considerar, né, como forma adjuvante o ultrassom terapêutico, que não tenha contato direto com a ferida, para facilitar a cicatrização de lesões em estágio 3 e 4. Né? Esse ultrassom ele induz as mudanças fisiológicas e ativa o fibroblasto, colágeno, e diminui as células inflamatórias aí, e com isso a gente melhora o metabolismo celular, dá energia, dá um pouco de energia, ajuda essa energia que a gente precisa. Com a nutrição a gente vai conseguir ela melhor, então a gente faz a junção, então de forma adjuvante a gente consegue melhorar essa cicatrização.
A hidrocirurgia é uma maneira de nos ajudar na limpeza das lesões, né? A gente sabe que a gente tem que fazer a limpeza da lesão para a gente conseguir a granulação, para conseguir a cicatrização. Então, a hidrocirurgia, ela vem aí como uma novidade para o Brasil, tem pouco tempo que ela está sendo apresentada, onde a gente tem um instrumento de mão e aí a gente tem um jato d'água. E esse jato d'água, a gente consegue controlar pressão e velocidade. Então, quando a gente põe esse jato d'água em alta pressão e alta velocidade, eu vou desbridar de forma mais agressiva. E se eu reduzir isso, eu vou desbridar de forma mais leve. Então, a gente tem que avaliar a lesão e entender qual tipo de necrose que eu vou querer retirar para ajustar esse equipamento. É importante a gente saber que profissionais não habilitados, que não têm habilidade, não devem utilizar equipamentos desse tipo. Então, é muito importante nesse momento da nova tecnologia que a gente busque o aprimoramento da utilização desses equipamentos aí. Então, a gente tem que pensar na pele do idoso também de uma forma diferente, porque a gente observa aqui, né, visualmente, a gente já consegue observar o quanto frágil essa pele é em comparação ao adulto jovem, né? Então, a gente tem alguns estudos aí que já comprovaram pra gente que tanto a epiderme quanto a derme, ela reduz a sua espessura ao passar dos anos. Então, o adulto jovem, ele tem uma espessura maior da epiderme e da derme do que o idoso. E, consequentemente, também é importante a gente conhecer que o contato da superfície entre a derme e a epiderme, ela reduz também significativamente no passar desses anos. E, com isso, a gente acaba tendo algumas lesões que é realmente ocasionada pelo deslocamento da derme e epiderme nos indivíduos idosos. Então, esses pacientes mais idosos com pele frágil, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pele, porque qualquer trauma, fricção ou cisalhamento dessa pele vai ocasionar essas lesões. Quando eu tenho uma lesão dessa, eu posso confundir ela com uma lesão por pressão. E a gente tem que lembrar que não podemos colocar curativos adesivos aqui, porque eu vou piorar essa lesão. Então, qual a tecnologia que a gente deve usar? A gente deve usar telas de silicone ou de gel na tratativa dessas lesões aí. Nós temos também como um diagnóstico diferencial da lesão por pressão, as dermatites associadas à incontinência, que nós temos que lembrar que ela deve ser tratada de forma diferente à lesão por pressão. Porque se a gente trata ela como uma lesão por pressão, a gente não vai atingir a etiologia dessa lesão. Então, nós não vamos tirar a umidade. Se a gente não tira a umidade, a gente não vai efetivamente tratar essa lesão. O que a gente tem aí hoje para tratar as dermatites associadas à incontinência é um banho seco, que a gente tem que lembrar que a pele do ser humano no adulto, ela é ácida de forma como uma barreira contra as infecções, contra o agente externo que pode causar um mal para a nossa pele. Então, os banhos secos normalmente são os mais indicados, né, para dar o banho nesse paciente que está hospitalizado, porque passar sabão neutro e água vai neutralizar essa barreira protetora e isso pode piorar as nossas lesões. Nós temos também aí películas selantes que pode tanto ser utilizada na prevenção quanto no tratamento, mas talvez o que a gente não pensa no dia a dia e que é uma tecnologia muito importante é a fralda. É simples, mas é uma tecnologia muito importante. Antigamente a gente usava fralda de pano, né, nas nossas crianças, nos nossos idosos, mas a gente sabe que a umidade, ela ocasiona mesmo essa dermatite de contato aí e acaba lesando essas peles. Então, a gente hoje tem fraldas com alta potência de absorção, com gel absorvente, com marcadores de quando eu devo trocar essa fralda. Então, a gente tem que pensar aí também na fralda como uma tecnologia. E não adianta a gente ter esse tanto de tecnologia e não saber utilizá-la ou não acompanhar a efetividade dessas tecnologias. Então, a gente deve usar a tecnologia ao nosso favor. Então, desde 2014 já tinha sido lançado no guideline da EPOAP que a gente deve introduzir um sistema eletrônico para reportar, de identificar a prevalência das lesões por pressão. Mas para que isso?
para eu entender se o tratamento que eu estou fazendo, se as aplicações que eu tenho feito são efetivas realmente. Porque não adianta eu colocar um curativo caro, uma tecnologia cara, e essa lesão continuar se estendendo aí para um longo tempo, né? Então a gente deve colocar dentro desse sistema eletrônico algumas ferramentas que a gente tem aí, a partir do On-Bed Preparation, a gente teve o Time, que é onde direciona a nossa avaliação mesmo, né? Avaliando tecido, infecção, exudato e bordas. Nós temos aí a ferramenta PUSH, que vai nos dar um score de como essa lesão está, e até mesmo a taxa de contração, que pode nos dar um índice prognóstico. Ou seja, se essa lesão tem um prognóstico bom e ela não está evoluindo bem, ou ela tem um prognóstico ruim, eu tenho que pensar em quais os fatores são obstáculos para a nossa cicatrização. As lesões crônicas, com certeza, elas têm fatores que fazem obstáculos que não deixam a cicatrização chegar. Então, um desses obstáculos, talvez um obstáculo muito importante, é a desnutrição. A gente sabe que aí no mundo e no Brasil essa incidência é muito alta. Os nossos idosos, isoladamente, eles já têm um risco de desnutrição. E os pacientes desnutridos, eles têm alterações metabólicas que não favorecem a cicatrização. Porque a gente precisa de energia, a célula é vida, a célula precisa de energia para proliferar. E aí, se eu não tenho energia, eu não tenho cicatrização, né? Tá aí a resposta da nossa enquete, né, Thaís? Então, existem muitos desafios contra a desnutrição, até porque a gente tem aí a desnutrição em mais de 60% dos nossos pacientes internados. Isso aumenta 3 vezes o tempo de internação dos nossos pacientes, ou seja, a gente captura os pacientes de casa e prende eles nos hospitais. A gente pode trabalhar esse tempo reduzido, que vai trazer uma melhor qualidade de vida, e aumentam consideravelmente os custos hospitalares, não só de MatMed, mas também esse custo fixo de extensão da permanência dele, que é o desperdício. E o mais importante é que para a aula de hoje, aumenta 4 vezes o risco de lesão por pressão, ou seja, o paciente desnutrido, ele vai 4 vezes mais vai abrir lesão por pressão aí, em comparação aos outros pacientes. Desde 2014, no guideline antigo, né, que vai ser relançado agora, a gente já tem um capítulo inteiro falando sobre as intervenções, tanto na prevenção quanto no tratamento das lesões por pressão, usando a tecnologia nutricional. Então, já tem uma força de evidência B aí, oferecer suplementos com com elevado teor proteico e que contenham também arginina, prolina e micronutrientes nos pacientes adultos que tenham lesão em estágio 3 e 4. Aqui é um caso que a gente tem lá no hospital, que até é muito recente, né? Essa semana passada, em 15 dias, a gente recebeu esse paciente, que é um idoso bem desnutrido, e ele teve uma síndrome compartimental no braço, e a gente observa aqui que ele estava em tratamento convencional com curativos, e o dia que a gente iniciou esse suplemento foi dia 9, e 4 dias depois a gente tem uma mudança bem significativa do tecido dessa lesão aí, e que a gente observa que essa lesão ela tem uma tendência a cicatrizar com esse adjuvante e rompendo esse obstáculo realmente de dar energia para as células, né? Nós temos que pensar também como obstáculo o biofilme, né? Um segundo mais importante obstáculo que a gente tem aí, porque a maioria das lesões crônicas vão ter esse biofilme. A gente sempre pensou aí na prata isoladamente como o rompimento desse biofilme, e a gente sabe que em alguns casos ela não vai ser efetiva, então tem já desenvolvido outras tecnologias para romper esse biofilme, muitas vezes de forma mecânica ou por atração, enfim, são tecnologias que estão sendo realmente aprimoradas a partir da prata para fazer essa quebra desse biofilme que acaba impactando tanto na cicatrização. Então, a gente tem que pensar o que é realidade, o que é utopia, né? Nós sabemos que essas tecnologias novas, elas não são baratas, mas a gente não deve olhar só o preço em si, o valor em si. A gente tem que pensar no custo-benefício disso, porque às vezes a gente fica por muito tempo usando uma tecnologia barata, mas no final o custo disso vai ser muito mais alto do que uma tecnologia simples, uma tecnologia mais cara, que vai reduzir o tempo dessa cicatrização. A gente tem que pensar no custo-minimização, ou seja,
seja, minimizar a dor desse paciente, minimizar o sofrimento desse paciente, no custo-efetividade, o quanto isso está sendo efetivo mesmo, a partir das mensurações que a gente fizer e o acompanhamento, e no custo-utilização, porque não adianta a gente comprar um equipamento, ter um ultrassom super moderno e não ter capacidade de usá-lo, não ter profissionais habilitados para fazer a utilização desse equipamento, né? Nós temos que lembrar aí que a cicatrização, ela é inata do ser humano, então é um processo comum. Então o ser humano, com todo o seu organismo funcionando, ele vai cicatrizar. Mas o ser humano que está aí com uma dificuldade, com uma glicemia alterada, com uma desnutrição, com um biofilme, ele não vai cicatrizar. Então a gente tem que arrumar maneiras de fazer com que isso seja mais rápido, né? Então eu deixo aí uma mensagem final para vocês, que ao cuidar de uma doença você pode ganhar ou perder, mas ao cuidar de uma pessoa você sempre ganha. Nós temos que pensar no indivíduo e não só na ferida, né? Nós devemos sempre pensar que aquela ferida ali, ela não está isolada, ela vem acompanhada de um paciente, e a gente deve colocar sempre o paciente no centro do nosso tratamento. Meu muito obrigado, deixo aí meu contato e estou à disposição sempre. Muito obrigada pela aula, acho que foi incrível, super esclarecedora. Queria aproveitar também um gancho, igual eu fiz com o doutor Adriano. Tem uma pergunta aqui específica do Eric de Ilhéus. Já que a senhora falou sobre a questão da nutrição, terapia nutricional, em termos de quantitativos, qual a quantidade de arginina e prolina sugeridas para o auxílio na cicatrização? A gente tem essa quantidade? O que vocês dois acham? Dentro do guideline, a gente eu não tenho esse conhecimento dessa quantidade específica. O que a gente tem são produtos já preparados, né? E a gente tem a indicação do quantitativo desse produto. Importante que os nutricionistas, eles calculem a necessidade calórica, proteica desse paciente, entendendo aí que os pacientes nutridos, eles têm que ter um up a mais aí nesse cálculo, né? E da parte da enfermagem, o que eu preciso colocar assim é que a gente vê o quanto é importante a gente garantir que aquele paciente ele receba aquilo que está sendo prescrito, porque o prescrito versus infundido, muitas vezes ele não é real. Então o médico passa, avalia, o nutricionista faz o cálculo, prescreve, e muitas vezes aquele paciente, ele começa a tomar, não gosta, joga no lixo e fica checado como se ele tivesse tomado. Então, aquilo ali não evolui, a gente acha que aquilo ali não está fazendo efeito, mas não é porque realmente não tem efeito, é porque o paciente não está ingerindo o que ele deveria ingerir. Entendi. E nós temos que pensar no metabolismo do paciente naquele momento, se esse é um paciente agudo, se ele é crônico, e o quanto também ele consegue absorver dessa carga energético-proteica, dessa demanda. Não adianta muitas vezes você querer extrapolar o limite até de tolerância, né? Você pode ter um edema de mucosa intestinal, você pode ter uma redução volumétrica do tubo intestinal ou até mesmo do estômago. Nós temos performances a fazerem e consequentemente a isso, eu acho que os produtos que temos elaborados hoje dão a segurança para que você trabalhe nessa performance da melhor maneira, na melhor concentração e dentro da tolerabilidade do paciente, buscando uma resposta. E é algo que nós esquecemos, nós de certa forma temos de 3 a 4 semanas para obtermos respostas positivas. Se não estivermos nesse tempo, nesse ato, nós precisamos rever todas as condutas, inclusive as condutas sistêmicas de controle glicêmico, nutricional, de hidratação. Então, essa pergunta mostra o quanto que nós temos que pensar no indivíduo, né? No indivíduo como um todo, né? Quem trabalha com nutrição sabe como buscar isso da melhor forma e maneira possível. Por isso eu trabalho em equipe, Thaís, né? Trabalho em equipe, essa interface de interdisciplinaridade é muito construtiva. A enfermagem é o profissional da área da saúde que mais passa tempo com os pacientes. Então, a enfermagem são os olhos para os profissionais da área da saúde nesse sentido. E ela precisa transmitir as informações do que o nutricionista está querendo, né? E é muito interessante porque nós nos deparamos que parece que as pessoas não se atêm
a isso muitas vezes e deixam, né? Ah, não passou toda a dieta, deixa assim, amanhã a gente insiste mais um pouco. E não é assim, você tem meta e dentro do cálculo dessas metas e das formulações você vai saber o quanto usa de uma forma saudável. Muito obrigada. Queria aproveitar também, a gente está com uma pergunta online, agora ao vivo, para fazer para vocês. Dá para soltar para a gente? Olá, doutora Adriana, eu sou enfermeira Aline, de São José do Rio Preto, do Hospital Alsta. Na verdade, a minha pergunta é sobre feridas crônicas. Na sua opinião, em relação a todos os profissionais na área da saúde que tratam de feridas crônicas, qual seria o diferencial no olhar da ferida crônica? Para o que o profissional tem que voltar o seu olhar, que faria diferença no tratamento dessas feridas e na vida dessas pessoas mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua excelente pergunta, com muita satisfação, Aline, que a recebo, porque você consegue sintetizar a escravidão que esses pacientes com feridas crônicas estão vivendo. Nós estamos fazendo de conta, do meu ponto de vista, que tratamos as feridas crônicas e ela se transformou numa ferida crônica porque nós não tivemos habilidade de, quando ela era uma ferida aguda, evitarmos que ela cronificasse. E agora nós resgatamos esse paciente com 5, 10, 15, 30, 60 anos de ferida. E esse paciente já passou toda essa fase, esses anos, praticamente se isolando socialmente, socioeconomicamente, investindo sem resultados, porque acreditamos que ele vai morrer com a ferida, mas não pela ferida, o que é um erro. E, na verdade, esse paciente, essa pessoa, deixou de viver sua liberdade porque escondia essa ferida dentro de uma calça, embaixo de uma saia, ou embaixo de um lençol nos ambientes hospitalares e de home care. Então, nós temos sim que resgatar isso, e esse chamado que você fala, como olhar, é realmente voltar a tocar o paciente e avaliá-lo na sua integridade. Nós estamos sendo muito setorizados, isto é, as pessoas, os profissionais falam, venha avaliar a ferida do paciente do quarto X. Não seria melhor, venha avaliar o seu João, a Maria, que é diabética, hipertensa, idosa e desnutrida, que está com uma sequela de um AVC, está no quarto X e que daí apresentou uma lesão por pressão, muda completamente o contexto da avaliação. Até mesmo o direcionamento com o qual você já vai preparado, porque você já recebeu uma carga de informação de equipe, você passa a visita e você pergunta para a equipe da nutrição qual que é o estado nutricional. Antes de abrir o curativo, porque infelizmente somos chamados muitas vezes para sabermos se vai ou não colocar determinada tecnologia, mas ninguém está atento ao estado geral daquele indivíduo. E muitas vezes a tecnologia, por melhor que seja, não vai atingir a melhor performance, porque o paciente não está no seu momento ideal para recebê-la. E daí sim gera um ônus desfavorável para todos. Quando na verdade nós teríamos sim que buscar essa integridade que não nos ensinam nas cadeiras universitárias. Então, a graduação precisa ser sensibilizada não só do trabalho em equipe, mas também da visão holística desse grande quebra-cabeça que se chama ser humano. Então, enquanto nós não tivermos essa visão, realmente nós estaremos colocando esses pacientes num processo de escravidão. Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, nós temos que ser cada vez melhores para resgatar esse paciente e socializá-lo. Infelizmente, chegamos muito tarde, infelizmente, não se investe em prevenção, o que seria muito mais barato para o sistema. $1 investido em nutrição, Thais, economiza-se 4,7 em tratamento.
$1 em prevenção economiza-se $6 em terapia tópica, mas não se fala em prevenção porque não somos treinados sobre isso. Isso tem que mudar. Em relação a prolina e arginina, para essa questão de nutrição, o paciente desnutrido, a gente vê que é muito importante, mas ainda é pouco falado. É pouco falado, e quem já teve a oportunidade de utilizar esse agente nutricional, assim como eu tive, estou tendo, espero vivenciar isso por muito tempo, é impressionante. Nós levamos uma energia potencial que nos assusta positivamente porque acordamos a ferida. Uma ferida que estava adormecida, hibernante, e como Mara falou, vocês já viram uma lesão que em 4 dias, tendo como único elemento diferencial no tratamento a nutrição, e se não tivesse tido acesso, como que estaria hoje? Provavelmente infectado, provavelmente com desfechos ainda desfavoráveis para uma situação crítica. Todos sabem que o síndrome compartimental facilmente leva a uma amputação. Então, eu já tive a oportunidade de ver o quanto a nutrição, em específico, né, com elemento nutricional suplementar, com prolina e arginina, fechou, auxiliou no fechamento e protagonizou uma mudança. A ponto, e lógico, quando eu falo aqui 3 a 4 semanas, não é que eu queira fechar uma ferida circunferencial de perna de 20 anos em 3 a 4 semanas. Eu tenho que buscar em 3 a 4 semanas a melhora da cicatrização. Aumento da granulação, redução do edema, redução das dimensões. Eu tive pacientes que, feridas de 20 anos, depois do tratamento, ligaram agradecendo. Então, assim, você sabe que existe luz no fim do túnel. É muito importante, a gente observa aí que faz total diferença para esses pacientes que às vezes realmente têm esse obstáculo, né? O que eu considero mais importante é reduzir esse tempo do sofrimento desse paciente. Porque a gente observa que acelera o processo de cicatrização. Então, a arginina e a prolina, ela melhora principalmente na fase a questão do colágeno, né? Proporcionando aí o crescimento na fase proliferativa, que é realmente a fase que o doutor Adriano Mel começou a falar, que é entre a inflamatória, a inflamação e a proliferação, que é o que a gente mais precisa. Então, essas duas são as fases que são mais cruciais para a gente, e é realmente onde essa arginina e a prolina vai conseguir atuar e fazer a diferença no tempo de cicatrização desses pacientes. Muito, muito obrigada a vocês. O pessoal está pedindo e-mail de contato, eu vi que o da Mara já está ali. Doutor, se você puder passar o seu contato também de e-mail. Perfeito, eu passei o telefone, o endereço do site, ali também tem os e-mails, acho que está gravado, mas é meu nome e sobrenome, adrianomel@adrianomel.com.br ou www.adrianomel.com.br. Ali vocês podem nos encontrar. Muito obrigada pela presença de vocês, as aulas foram extremamente esclarecedoras. Agradecer a todo mundo que participou, a gente teve quase 300 cidades, pessoas de 300 cidades diferentes participando, muito bom ter a presença de todos. Queria agradecer, conto com vocês para o próximo Avante. E o resultado? E o resultado? Deu alternativa C. Deu alternativa C, Muito deu bom, alternativa C. Da bom, primeira enquete, isso. a maioria foi C. Ótimo. Então tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a agradeço. todos.